Como vão vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, com saúde e animados para fazer o nosso estudo de hoje. Vamos começar fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo que melhore a nossa compreensão com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos estudar o capítulo 10, dos itens 5 a 8, que nos fala sobre a reconciliação. Nesse tema, temos duas citações do Evangelho de Mateus. A primeira seria: se, portanto, quando vos apresentardes a vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a oferenda ao pé do altar e ides antes vos reconciliar com o vosso irmão, e só depois voltai para fazer a vossa oferenda. Essa está no capítulo 5, itens 23 e 24. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Essa está em Mateus, itens 25 e 26. Quando diz: ide-vos reconciliar com o vosso irmão antes de fazer a oferenda ao altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele do próprio ressentimento. Adendo de Kardec, paradigma espírita que opera na individualidade a superação de seus estados de morbidez e de ressentimento. Os sacrifícios se tornam simbólicos, sem que com isso se tornem menos concretos, pois que envolvem ações emotivas, íntimas, oferendas e holocaustos do espírito. A fé espírita leva a alma à dinâmica da reconciliação que lhe identifica como cristão. Na doutrina espírita, o fiel, instruindo-se quanto ao dever de amar, entra em contato com as regiões íntimas sublimes. Diante da luz, vê as trevas, ou seja, suas imperfeições. Em reconhecendo-as, pode tolerar as do próximo e dar assim ao outro o que gostaria de receber. Na prática do perdão e do bem, há em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. No livro Convites Terapêuticos de Jesus, uma abordagem transpessoal, consciencial de passagens evangélicas, Alírio Cerqueira, filho, nos leva a refletir como deve desenvolver a virtude do perdão. Somos amor em essência, criados para sermos felizes, manifestando as leis divinas em nós, amando-as, cumprindo-as. A ofensa tem sua origem na ausência do amor. Desconectando-se do Criador, a criatura entra numa energia destrutiva que bloqueia as energias amorosas em si mesma. A ofensa
produz um sentimento profundo de desamparo que faz com que a pessoa deseje se proteger por si mesma, a partir do sentimento de pseudo-onipotência que passa a cultuar, o qual, por sua vez, gera o perfeccionismo pela inaceitação das imperfeições de si mesma e no próximo. O movimento principal, desencadeado pela ofensa, é o da autoflagelação, em que a pessoa ofendida atormenta-se com a mágoa, com o ressentimento e com o desejo de vingança. Daí, se sente invadida, atacada, violada, se ofende de tal forma que, por ter acontecido isso, que projeta a sua ofensa no outro, num movimento de ataque devido ao sentimento de perfeccionismo. É importante frisar que esse movimento é subconsciente, isto é, a pessoa não se dá conta dele. Este fato que alguém realizou e nos afetou só se torna ofensa em nosso coração porque existe em nós uma opressão interna. Um tirano da alma que quer nos agredir e que, tomando a clave do pseudo-poder, diz para nós, em um diálogo interno: como ousa ser ofendido por aquela pessoa? Você merece agora o castigo por se ter deixado ofender por ela. Agora você vai sentir a clava do meu poder. Na verdade, trata-se de um pseudo-poder que subjuga a pessoa aos atormentadores da mágoa, do ressentimento e vingança. Reconhecendo que o ataque a fragilizou e não aceitando a fragilidade devida ao perfeccionismo, a pessoa se automartiriza e busca martirizar todos os que fazem parte de sua convivência. O perfeccionismo alimenta o processo desencadeado pela ofensa, porque a pessoa não aceita ser atacada, ultrajada, devido à inaceitação da lei de liberdade, que preconiza que todos têm o direito de fazer o que desejarem, sabendo que para cada ação haverá sempre uma consequência, e que a lei da responsabilidade, intimamente associada às leis da justiça e de causa e efeito, irá remeter à consciência o exame das ações que realizamos. A parábola do servo malvado, conforme as anotações de Mateus, capítulo 18, itens 23 a 35, aborda de forma magistral a questão da ofensa e do perdão. Uma parte dessa parábola é relativamente simples de entender. O rei compassivo simboliza Deus, que perdoa a dívida de um servo que lhe devia a fortuna de 10.000 talentos, mediante sua súplica. Esse mesmo servo, porém, demonstrando a incongruência na utilização de uma medida diferente da que acabava de ter recebido, exige de um conservo, de forma violenta, o pagamento de uma dívida de 100 dinheiros, uma ninharia comparada à dívida própria que lhe fora perdoada. O conservo estava na mesma situação do seu companheiro. Solicita clemência, mas um homem encerra na prisão sem a mínima compaixão. Os colegas do conservo denunciam ao rei, que indignado o entregou aos atormentadores até que pagasse o que lhe devia. O símbolo mais profundo que Jesus utiliza nessa parábola são os atormentadores. E o que são esses atormentadores a que Jesus se refere? Ele diz que o Pai Celestial nos tratará se não perdoarmos os nossos devedores assim. Ao pé da letra, tem-se a impressão de que Deus irá nos punir e não nos perdoar. Assim vos fará também meu Pai Celestial,
se de coração não perdoardes a cada um do seu irmão as suas ofensas. Deus criou a lei maior de amor, justiça e caridade. Todas as vezes em que as descumprimos, somos entregues aos atormentadores que existem em nós mesmos, liderados pelo ofensor interno. Quando alguém, contrariando essa lei maior, pratica atos de desamor que nos ferem de alguma maneira e não o perdoamos, o ofensor interno que alimentamos cria para nós os atormentadores chamados ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança e crueldade. Porque queremos fazer justiça por nós mesmos, julgando e condenando e punindo. Esses atormentadores nos ferem intensamente num grande ato de desamor, dirigido não só para os outros, mas principalmente para nós, que nos escravizamos à ação praticada por outrem. Essa tormenta só cessará com o perdão das ofensas. O perdão tem sua origem na conexão com o amor divino, que faz com que nos sintamos filhos de Deus, aprendizes da vida, num processo de evolução rumo à perfeição. O perdão é causado pela consciência plena de que somos aprendizes da vida. Por isso, é fundamental aceitarmos que somos ainda imperfeitos, mas perfectíveis, e que o nosso objetivo primordial é a perfeição relativa. Então, se o outro agir com maldade, é claro que não vamos aceitar essa maldade, mas aceitar a pessoa que ainda traz em si essa forma de agir. Não entraremos no movimento de autoflagelação ressentindo a maldade do outro. Podemos fazer um esforço para compreender que aquele mal ainda existe no outro, sabendo, contudo, que a nossa paz depende de nós mesmos. Quando a pessoa se sentir ofendida, a pessoa deve entrar no movimento de autoacolhimento, auto-perdão e autolibertação. Esse movimento amoroso, justo e caridoso do perdão. O auto-perdão é uma necessidade para todos nós. Do livro Triunfo Pessoal, de Divaldo Franco, nas páginas 158 e 159, a mentora Joana de Ângeles faz o comentário. Na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria, conforme as anotações de Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Inevitavelmente, percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em um transtorno neurótico de qualquer porte. Logo depois, ele aduziu: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Oportuna referência tem um caráter terapêutico, lecionando que se faz necessária para a paz íntima a reconciliação com o adversário, os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instala-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde
o reino dos céus na terra transitória. Essa identificação dos valores do self, a perfeita integração nele, constitui uma das bem-aventuranças, aquela que faculta ao homem a felicidade terrena, prelúdio da vida espiritual futura a que está destinado. Ainda com Joana de Ângeles, agora no livro Lampadário Espírita, no capítulo As Obsessões, temos o seguinte texto: toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória ou identificação idealista, através das correntes do pensamento, para que o parasita espiritual, ou seja, o obsessor, possa se ligar ao hospedeiro humano. É indispensável que ambos se completem ou se harmonizem por interdependência, embora os propósitos do invasor tenham características específicas, invariavelmente de esforço, de viciação. O cultivo de ideias arbitrárias, violentas, as leis do equilíbrio cósmico, enseja a simbiose psíquica com mentes pervertidas que passam a intercambiar em regime de continuidade. Os débitos contraídos nas vidas passadas facultam perfeita identificação entre a consciência culpada e a consciência da vítima, que permanece em estado de agonia. Por isso, mesmo a obsessão é uma enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Ao examinares qualquer paisagem mental em clima de obsessão, não ouvides o impositivo do amor. Antes de tudo, lembra-te do Pai amantíssimo e roga-lhe amparo, acendendo luz da paciência em nome do amor divino no espírito agoniado da terra, para que essa claridade alcance o espírito agonizante do além. Em qualquer situação, no entanto, evoca Jesus, Senhor dos Espíritos, e tenta fazer como ele fazia, ligado como se encontrava em perfeita comunhão com o Pai. Desde agora, procura, pois, comungar com ele, para adquirir-lhes os requisitos mínimos de amor, para ajudar. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, nas páginas 238 e 239, fala que diante dos inimigos preservemos a nossa serenidade, reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo e reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se passam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio o dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência, harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam. Será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. E para terminar, André Luiz, no livro Espírito da Verdade, no capítulo Indulgência, fala que a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas, e principalmente as da indisciplina,
podem alterar o clima da paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento dos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes, se erramos, roguemos perdão. Se outros erram, perdoemos. O mal que desejamos para outro, hoje será o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perda de tempo. Assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Você, amostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos, e todos lhe solicitam amparo. Agora, vamos vibrar pelos hospitais, abrigos, presídios, locais onde haja necessidade de harmonização. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos diversos templos de oração, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos. E queremos agradecer a você que nos acompanha neste canal, desejando muita paz.